Muito bem. Eu peço, por gentileza, que você abra a palavra de Deus junto comigo em Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 ao 3. Hebreus, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Nós vamos ler o texto primeiramente, depois eu vou fazer alguns comentários aqui, mas é o mesmo texto que nós lemos na semana passada, né? E nós vamos finalizar a mensagem iniciada na semana anterior, com a graça de Deus, mas eu quero ler com você Hebreus capítulo 2, versos 1 ao 3. Você pode soltar lá para mim, Gabriel, daí, por favor? Vamos ler ali então, irmãos, Hebreus capítulo 2, versos 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que está aqui diante de nós, e nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é poderosa, Senhor, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa história, mas isso tão somente pelo convencimento através do Teu Santo Espírito, Pai. Se não for o Teu Espírito Santo, são apenas palavras que não adquirem significado, são apenas palavras impressas no papel, mas é o Teu Espírito que vivifica esta palavra, Senhor. Sem o Teu Espírito são apenas letras, e a Tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. Então, em nome de Jesus, nós Te clamamos aqui com humildade, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vivifique estas palavras, para que elas adquiram, Senhor, um novo significado para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Me ajuda nesse momento, Pai. Eu preciso do Senhor. A minha dependência está por completo no Senhor. Sem Ti eu não posso fazer nada, Senhor. Então que o Senhor me ajude, me cubra com o sangue de Jesus. Espírito Santo, me ajude, me auxilie neste momento para que eu possa ter o meu raciocínio apurado, Senhor, para compartilhar esta palavra com os meus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e, de fato, me cubra com o sangue de Jesus, assim como cada um de nós nesse momento. E fala conosco, Senhor, com cada um de nós, porque nós, Teus servos, estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu falei, essa mensagem se iniciou na semana passada e dividi em duas partes para a gente poder explorar um pouquinho melhor. E na semana passada foi este texto aqui mesmo que nós lemos, só que o título foi, que está aqui na minha própria Bíblia também, né? O perigo da negligência a Deus. Esta foi a mensagem da semana passada. O perigo da negligência a Deus, tá? E nós lemos ali, né? Eu só vou fazer uma breve retrospectiva aqui, antes da gente dar sequência. E ele inicia o versículo 1, acompanha ali comigo, acho que está. Projeta ali o versículo 1, Gá, por favor. De Hebreus 2:1, né? Por esta razão, ou portanto, né? Ali como está projetado. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais delas nos desviemos. Então, por esta razão, a gente ouviu algo e é importante a gente não se desviar. Mas ele inicia falando ali, por esta razão. Por qual razão? Não vemos aqui neste texto por qual razão. Mas isso, como eu trouxe na semana passada, está explicado no capítulo 1, que nós passamos por ele ali também, né? O capítulo 1, irmãos, ele enfatiza a superioridade de Jesus em relação aos anjos, né? E ele fala que enquanto Jesus é o Filho, aquele que é soberano sobre todos os seres,
espirituais e carnais, os anjos, eles são espíritos ministradores, espíritos que ministram, que estão a serviço de Deus, que agem sob a ordem de Deus para ministrar aqueles a quem o Senhor ordena. Então, até comentei na semana passada que os anjos são ministros, Cristo é o Filho. Os anjos, veja a distinção, os anjos não recebem adoração. Pelo contrário, eles adoram, né? E Jesus Cristo, por sua vez, ele não adora ninguém, ele recebe adoração, né? Então a diferença, a superioridade de Jesus Cristo é nítida aqui neste texto do capítulo 1. E temos também um complemento, você não precisa abrir, mas Filipenses 2,9 fala que ele recebeu o nome que está sobre todo nome, né? Jesus recebeu este nome que é superior a todos. Então, Jesus é maior que tudo. Essa que é a verdade, né? Nós cantamos ali há pouco, não há Deus maior. De fato, isso é uma verdade sobre Jesus. Não há outro que seja maior do que ele, né? Basicamente é sobre isso que fala o capítulo 1 de Hebreus. E é por esta razão, e aí ele começa o capítulo 2 ali, né? Por esta razão, ou seja, porque Jesus é maior do que todos, e também porque os anjos estão a serviço de Deus, ministram por ordem de Deus, por esta razão, aí a gente continua a ler o texto, né? Vou ler aqui como está projetado também. Por esta razão, por Jesus Cristo ser superior e os anjos estarem a serviço de Deus, por esta razão, então, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque Jesus é maior do que tudo, e porque os anjos estão a serviço dele mesmo, a serviço de Deus, né? Os anjos, mesmo não recebendo adoração, eles têm, de certa forma, um lugar de honra, um lugar de adoração diretamente diante do trono do Senhor, né? E nós adoramos a Deus pela fé, né? Pelos olhos da fé, porque não o vemos, mas os anjos, eles contemplam o trono de Deus, eles adoram diretamente diante de Deus, né? Diante do trono da glória dele. E o versículo 2, ele fala ali, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. E aqui eu quero trazer um esclarecimento, porque aqui ele está falando esta palavra trazida por meio de anjos, né? Aqui ele está falando dos mandamentos no Antigo Testamento, das ordenanças de Deus, né? Que foram entregues por anjos e através de um mediador que era Moisés, né? E toda transgressão, desobediência recebeu o justo castigo. Desobedeceu a lei de Deus, punição. Desobedeceu, punição. O Senhor fala na palavra, né? No Antigo Testamento nós vemos, se você fizer isso, andar fora, vai acontecer isso. Se você desobedecer, vai acontecer isso. E era o justo castigo, a justa punição por desobedecer a Deus, por violar a lei de Deus, né? Só que aqui eu quero trazer um esclarecimento, porque até uma pessoa me questionou com uma dúvida, porque aqui eu comentei que os anjos foi quem entregaram a mensagem a Moisés, né? E na palavra nós lemos que o Senhor, ele falava diretamente com Moisés. Daí, puxa, como é que fica isso, né? Então, você não precisa abrir, mas eu só quero fazer esse parênteses para esclarecer, tá? Porque isso é importante. Em Gálatas, capítulo 3, 19, o texto, Paulo fala o seguinte aqui. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, ou seja, do pecado, né? A lei veio por causa do pecado. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, ou seja, Jesus, né? E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 3, verso 19. Promulgada por meio de anjos, proclamada por meio de anjos. E também em Atos 7, nós temos ali a pregação, o discurso de Estevão. Ele fala ali no versículo 38, o seguinte: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. E ainda no versículo 53, ele fala assim: vós que falando aos judeus, aos fariseus, né? Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não as guardastes. Tá? Então aqui, esse ensino era comum na época, o ensino judaico era esse ensino comum na época do Novo Testamento, perdão, tá? Então a gente considera que esse termo é usado no sentido de manifestar a pluralidade de Deus,
Deus, ele, de fato, ele se manifesta em uma trindade, nós bem sabemos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Todas elas sendo Deus de fato, mas em três, vamos colocar assim, formas diferentes, né? Então, assim como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui ele está trazendo para nós uma expressão de uma manifestação plural de Deus. Assim como ele é um Deus trino, né? Ele se manifesta também por meio dos seus anjos ministradores, que estão sob a sua ordem, tá? Como nós lemos lá em Hebreus. Então, a manifestação dos anjos é de fato uma manifestação de Deus, porque está sob a ordem dele, tá? Só para fazer esse esclarecimento, para que não fique dúvidas aí na mente dos irmãos, tá? Eu acho que isso é bem importante a gente trazer esse esclarecimento, tá? E eu quero só comentar também aqui sobre o versículo 3. E ele fala assim, então, né, no 2: se a palavra trazida por meio de anjos foi firmada e a punição recebeu o seu castigo, na lei, na antiga aliança, né, no Antigo Testamento, antes de Jesus. E no versículo 3: como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Que esperança haverá se nós negligenciarmos a grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Ou seja, a lei antes era ministrada, foi entregue por anjos, né, manifestação de Deus, para Moisés, que era o mediador, era um tipo de Cristo, né? E a lei era o meio pelo qual se glorificava a Deus, se alcançava a graça diante de Deus, assim, a obediência à lei, né? O cumprir a lei. Mas depois de Jesus isso mudou. Veio a nova aliança, né? Que cancelou, não diria cancelou, mas renovou a velha aliança, né? Se a lei entregue pelos anjos, sob a ordem de Deus, já era importantíssima, o que dizer então da grande salvação que foi entregue pelo próprio Deus manifesto em carne? Lembra que Cristo é superior a tudo e a todos? O que dizer então da esperança, da palavra de esperança e de salvação entregue por Jesus, pessoalmente, carnalmente? O que dizer se nós negligenciarmos estas palavras, as palavras de Jesus entregues aqui nesta terra? Que esperança haverá? Que esperança haverá? Se a lei entregue por anjos ministradores inferiores a Jesus já implicava em punição justa, e se a gente ignorar as palavras de Jesus? Que esperança haverá para nós? É isto que o texto está nos dizendo. Então aí reside o perigo de negligenciar a Deus. E ele usa essa expressão, tão grande salvação, né, no versículo 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E aqui, tão grande salvação, ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus porque Jesus significa Deus é salvação no hebraico. Então ele está falando, se vocês rejeitarem a Jesus, que esperança haverá para vocês? A palavra está falando a nós, né? Que esperança vai ter? Nenhuma. Nenhuma. Esse é então o perigo da negligência a Deus. De nós negligenciarmos, rejeitarmos as palavras de Jesus. Porque ele de fato é a palavra de salvação. Vê como a palavra se completa, né? E hoje nós vamos encerrar essa reflexão pensando quem são aqueles que negligenciam a Deus. Primeiro nós vimos os perigos de rejeitar as palavras de salvação de Deus em Jesus. E agora nós vamos entender um pouquinho mais quem são alguns daqueles que estão em perigo, que rejeitam de fato estas palavras, tá? Lembrando que nós lemos aqui que toda transgressão ou desobediência ela recebe o seu justo castigo. Jesus não anulou isso. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. A consequência de nós trabalharmos para o pecado, o pagamento que nós receberemos ao trabalhar para o pecado, é o quê? A morte, né? Então continua havendo essa justa punição, né? Trabalha para o pecado, rejeita as palavras de Jesus, o resultado é a morte, né? Seja ela espiritual ou até mesmo física, né? Então eu separei aqui alguns grupos de pessoas que são aqueles que negligenciam a Deus, negligenciam as palavras de salvação em Jesus. Primeiro deles são aqueles que pecam deliberadamente ou propositalmente.
estes negligenciam as palavras de salvação. E eu quero ler um texto aqui, eu peço que você abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 10, versículo 26, é um texto que eu gosto muito desse texto, e em um momento da minha vida eu fui fortemente confrontado por esse texto. E o título ali é de fato, fala sobre isso, né? O castigo do pecado voluntário. Hebreus 10, 26 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou pecarmos voluntariamente, né? Deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se pecarmos deliberadamente, voluntariamente, ou seja, por vontade própria, depois de recebermos o pleno conhecimento da verdade, ou seja, as palavras de Jesus, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Eu trouxe um questionamento agora. Que esperança haverá se nós rejeitarmos as palavras de Jesus, a tão grande salvação que nos foi entregue? E ele está falando aqui, ó, já não resta mais sacrifício pelos pecados se você continuar pecando, se eu e você continuarmos pecando voluntariamente. Palavra dura, né? Difícil. Por isso que eu falei que eu fui em um momento da minha vida fortemente confrontado por esse texto. Porque eu entendi a gravidade dessa palavra, e o peso dessa palavra. Quem continua pecando de propósito, aí cai naquele negócio, né? Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Ah, mas peca de novo. Ah, mas Deus tem misericórdia de mim. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é magnânimo, longânimo. Pede perdão. Aí peca de novo, pede perdão. Abusando da graça, né? De certa forma, abusando da graça. Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. Isso é a mesma coisa que os israelitas fizeram no deserto. Nós aprendemos isso no Homem ao Máximo, né? Na primeira ou segunda lição, acho que na primeira do Homem ao Máximo, que há 5 pecados que fizeram com que o povo não entrasse na Terra Prometida, ficasse lá 40 anos no deserto, né? Não sei se vou lembrar todos de cabeça agora, mas é murmuração, imoralidade, colocar o Senhor à prova, idolatria. Esqueci o último. Tem mais um. Enfim. Mas isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo está nos falando sobre isso, ó. Idolatria, imoralidade, colocar o Senhor à prova, murmuração, cobiça. Era isso que eu tinha esquecido, cobiça. Colocar Deus à prova foi uma das coisas que impediu o povo de entrar na Terra Prometida. Quando a gente faz isso, peca, pede perdão. Peca de novo, sabendo da situação, pede perdão. E peca de novo e pede perdão. Colocando Deus à prova. Nós estamos colocando Deus à prova quando nós fazemos isso. E o Senhor Jesus, naquele momento em que foi tentado no deserto, depois de ser batizado, Satanás propõe a ele ali que se atire do lugar alto, né, do penhasco, né, enfim, daquele lugar alto. Me fugiu a palavra agora. Aí ele fala, ó, se atire daqui, se você é filho de Deus, porque a palavra, usou a palavra. Salmo 91, aos teus anjos dará ordem para que o guardem, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. E aí o que o Senhor responde? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não coloque o Deus vivo à prova. Não coloquemos, eu e você, o Deus vivo à prova. Porque se nós fizermos isso deliberadamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Nós cremos que Jesus cobre a multidão dos nossos pecados, mas quando acontece uma transformação, um encontro, de fato, com Jesus, nós somos transformados. Nós não passamos a viver em pecado deliberadamente. Nós sempre pecaremos, mas isso tem que ser uma exceção, não a regra. Porque se nós pecarmos deliberadamente, nós meio que tornamos o sacrifício de Jesus em vão.
vez que nós pecamos, seja voluntariamente ou não, mas né, principalmente de propósito, é como se nós estivéssemos dando uma chicotada nas costas de Jesus. Ele não sofreu, não morreu pelos nossos pecados? Nós estamos chicoteando Jesus de novo, quando nós pecamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim e de você. Esse é o primeiro que negligencia as palavras de tão grande salvação, aqueles que pecam deliberadamente. Mas também há aqueles que negligenciam as palavras de Jesus, negligenciam tão grande salvação, que são aqueles que amam mais as pessoas do que a Deus. Amam mais as pessoas do que a Deus. Eu vejo que o Senhor, Ele, na palavra nós vemos algumas situações, né, mas um caso emblemático que nós vemos que o Senhor teve que tratar sobre isso foi com Abraão, né? Abraão amava o seu filho Isaque, o seu filho, o filho da promessa, né? Filho da promessa, o filho que trouxe riso aos lábios dele. De fato, Isaque quer dizer isso, riso, né? E o Senhor teve que tratar em um momento da vida de Abraão, porque o filho estava tomando um lugar que não era de direito dele, no coração de Abraão. E que pedido difícil aquele, né? Vai, sacrifica o teu filho a mim. Teu único filho, né? Um tipo de Jesus, né? Um tipo de Cristo. Aquele a quem tu amas e oferece a mim. Eu preciso ser a prioridade na tua vida. Era isso que ele estava falando para Abraão. E então há aqueles que amam mais as pessoas do que a Jesus. E isso é um problema. Isso é um problema. Eu peço para Deus ter misericórdia da minha própria vida em relação aos meus filhos. Eu não posso amar mais o Felipe do que a Jesus. Eu não posso mais amar mais a Aninha do que a Jesus. Não posso. Não posso. E que Deus guarde o meu coração disso. Deus tenha misericórdia de mim. E você, por favor, eu peço que você abra a palavra lá em Mateus, capítulo 10. Mateus 10. Onde o Senhor Jesus, Ele vai dizer ali algumas palavras sobre as dificuldades em segui-lo. Mateus 10, a partir do verso 37, diz o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se eu amar mais o Felipe e a Ana Clara do que a Jesus, eu não sou digno de Jesus. Não quer dizer que eu tenho que amar pouco os meus filhos, nós temos que amar pouco os nossos filhos ou deixá-los de lado. Não. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, o nosso lar. Mas eles não podem, eles ou qualquer outra pessoa, não podem tomar o lugar de Jesus no nosso coração. Isso talvez para alguns de nós seja muito difícil. E será que a gente ama? É um questionamento para nós nos fazermos, né? No nosso íntimo. Será que a gente ama mais a Jesus do que os nossos filhos? Será que a gente ama Jesus mais do que o nosso cônjuge? Será que a gente ama Jesus mais do que os nossos pais? Será que a gente ama Jesus mais do que figuras políticas? Tem gente que defende mais uma figura política do que Jesus. Se pregasse o evangelho com a ênfase que defende a posição política, as coisas talvez estariam diferentes. E o Senhor também traz uma palavra sobre isso em Lucas 9, a partir do verso 57. Ele diz o seguinte aqui, verso 59, perdão. Onde Jesus põe à prova aqueles que queriam segui-lo. Jesus, ele fala assim, Lucas 9, a partir do 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar o meu pai. E aqui a gente tem duas interpretações para esse texto, né? Possíveis, né? A primeira é que
talvez esse homem ele tenha sido chamado durante o velório do seu pai. No meio do velório. E aí ele pediu para terminar o ofício fúnebre, conforme o costume deles, conforme a cultura deles, antes de seguir a Jesus. Porém, isso significava também um período necessário para que esse filho fosse purificado, conforme o ritual judaico. Quem tocasse em um morto permanecia impuro por 7 dias, acho que alguns dias, não me recordo agora, mas por um período. Senhor, espera uma semana aí, daqui uma semana eu vou te seguir. Mais ou menos isso. Claro que era uma circunstância, perda de um familiar, mas aqui o mestre ele demonstra que ele tinha urgência em reunir os seus seguidores para que o seu ministério acontecesse. Então esse rapaz ele demonstra uma atitude vacilante diante do chamado de Deus. Ele demonstra que ele não estava apto para seguir Jesus. Porque nós acabamos de ler, por mais que seja difícil essa palavra para alguns de nós, mas aquele que ama mais o seu pai e sua mãe não é digno de mim. Aquele que ama mais o seu filho ou sua filha não é digno de mim. Então essa é a primeira interpretação. Talvez ele tenha sido chamado no meio da situação, no meio do velório do pai. Mas a outra interpretação possível, e aí confesso que demanda um estudo um pouco mais aprofundado, exegético, né? Para a gente chegar a um ponto, né? Que não é o nosso foco aqui, mas talvez esse homem não tenha sido chamado durante o velório do pai. Talvez este homem tenha sido chamado por Jesus enquanto o pai ainda estava vivo. E aí, o que piora as coisas, na minha opinião, na minha visão. Porque se o pai estava vivo, e aí Jesus o chama para segui-lo, e ele responde: permite-me primeiro ir sepultar o meu pai. Quer dizer que ele estava pedindo para Jesus deixá-lo voltar para casa, junto da família, viver a vida, viver as coisas, e depois que o pai dele morresse, ele ia seguir Jesus. Essa é uma outra interpretação possível. Senhor, espera primeiro eu alcançar algumas coisas, eu fazer determinadas coisas na minha vida, espera eu ter um emprego bom, espera eu casar, espera eu ficar velhinho, espera eu ter filhos, espera eu alcançar o sucesso profissional, aí depois eu te sigo. Depois eu atendo ao chamado do Senhor. Tudo bem para o Senhor? Aquele que ama mais as pessoas do que a Jesus não é digno de Jesus. E aí em Lucas 9 ainda mesmo aí Jesus o responde, né? Deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ou seja, ele está falando aqui, deixa aos mortos espirituais que sepultem os seus mortos espirituais. Porém, você que recebeu conhecimento da tão grande salvação, vai e prega o evangelho. E aí ele vacila. Aí ele fica na dúvida. Sobe no muro. Sobe no muro. E aí Jesus segue falando ali no versículo 61, que outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus não dava mole, né? Jesus não dava trégua, né? Então ele está falando aqui que ele queria primeiro dar tchau para o pessoal, né? Voltar para casa, dar tchau, aí ele seguiria Jesus. Mas Jesus sabia que fazendo isso, talvez ele fosse convencido a ficar, a não seguir com Jesus, abrir mão do ministério em prol da família. E aí, só voltando ali também naquele texto que eu falei dos mortos sepultarem seus próprios mortos, deixa os espiritualmente mortos lidarem com eles, com seus espiritualmente mortos. É como se Jesus estivesse dizendo: porque eu tenho vida em abundância para dar.
Deixa os mortos. Vem para mim, que tenho a vida. E, se a gente se aprofundar um pouquinho mais na nossa reflexão, aquele homem, ele poderia ter ganho a família espiritualmente, seguindo a Jesus. Mas não. Ele preferiu permanecer espiritualmente morto, longe da presença de Jesus, literalmente, e lidar com seus mortos espirituais. Ele poderia ter sido um instrumento ali de vida em abundância através de Jesus, mas ele preferiu ir enterrar os seus mortos espirituais. E às vezes, irmãos, a gente deixa de servir a Deus por causa da família. E eu não estou falando que nós devemos deixar a nossa família de lado por ministério, por pastorado. Eu sou um primeiro defensor que nosso ministério principal, primeiro, é a família. A começar pela minha própria vida, que sou pastor. Aquele que não governa bem a sua casa não pode cuidar das coisas do reino. Não é isso que fala a palavra? O primeiro ministério nosso, e de todas as pessoas, não só do pastor, mas de todos, é a família. Mas às vezes a gente coloca a família acima. Acima. E isso, eu vou dizer uma coisa, é a maior prova de falta de amor pela família. Porque se tem alguém que pode transformar o coração de um familiar, um coração endurecido, não somos nós, não sou eu pelo muito falar, e não é você pelo muito falar. Mas é Deus, é o Espírito Santo de Deus, quando nós buscamos isso na presença de Jesus. Não servir a Deus, não buscar a Deus, não se colocar diante dele, por causa da família, porque a família está acima. Lembra que nós lemos, aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha, não é digno de Jesus. Colocar a família acima de Jesus é a maior prova de falta de amor pela família. Mas nós também temos alguns aqui que negligenciam a salvação, a Jesus, que são aqueles que não negam a si mesmo. Nós falamos aqui dos que pecam deliberadamente, de propósito, aqueles que amam mais as pessoas do que a Deus, e aqueles que não negam a si mesmos. Não negam. E se você não precisa abrir, apenas se quiser, mas se nós voltarmos lá em Mateus 10, a partir do verso 38, ele vai nos dizer o seguinte, palavras de Jesus. Mateus 10, a partir do verso 38, ele nos diz o seguinte: quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aí veja no 39, do que eu acabei de falar. Quem acha a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. É preciso renúncia. Nós bem sabemos e nós ouvimos já isso tantas vezes ao longo dos anos. Mas o discurso é o mesmo, a palavra não muda. Então é preciso renúncia para seguir Jesus. Seja ela qual for, cada um tem a sua própria área, a sua própria realidade. Mas a palavra não muda. É preciso renúncia para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus. E ainda lá você não precisa abrir também, mas Lucas 9, versículo 23, o Senhor Jesus também complementa essa palavra dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E veja o que ele fala aqui. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer, quem quiser, ele não está forçando ninguém a nada aqui. Quem quiser, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém não quer vir após mim, então não tome a sua cruz e não siga-me. Simples. Não está forçando ninguém a nada aqui. Mas também quem não negar a si mesmo e não carregar a sua cruz, não tem parte comigo. Não vai caminhar comigo. O oposto também é verdadeiro.
Lucas 9:57 diz o seguinte, uma primeira parte de um texto ali que nós lemos já, mas Lucas 9:57: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. E aí Jesus responde: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu confesso que nem foi proposital a escolha do texto, mas no começo do culto eu li Salmo 84, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. E o que ele fala depois? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, né? É um paralelo com o texto que nós lemos ali em Lucas, né? Salmo 84:3. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Lucas 9, o Senhor Jesus fala: as raposas têm os seus covis, as suas tocas, as suas casinhas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a gente fazendo esse paralelo com o Salmo 84, né? Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Quem nega a si mesmo, quem nega a si mesmo para seguir a Jesus, talvez não tenha onde reclinar a cabeça. Ou seja, talvez tenha que abrir mão de alguns confortos, algumas regalias, algumas coisas, a companhia de pessoas, recursos materiais, recursos financeiros, talvez ir para um outro lugar, se deslocar para um outro lugar por causa de Jesus. Mas assim como nós lemos na palavra em Salmo 84, este que faz isso, ele encontra os altares do Senhor, né? Como ele fala ali em Salmo, deixa eu voltar aqui, Salmo 84. Aquele que nega a Jesus, assim como o pardal encontra casa, e a andorinha encontra ninho, a raposa encontra sua toca, este que nega a Jesus, ele encontra os altares do Deus vivo e o adora ali, através disso. E quando o Senhor traz esse questionamento a este que fala que vai onde quer que o Senhor for, ele de fato coloca este cidadão à prova quando ele fala isso, né? Te seguirei aonde quer que fores, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza? Você tem certeza que você quer isso? O passarinho faz a casinha dele lá em cima da árvore. Mas eu, o Filho do Homem, Jesus, palavras de Jesus, eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Tanto é que nós vemos Jesus várias vezes se hospedando em casa de pessoas durante seu ministério. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, de fato. É isso que você quer? Está perguntando para esse aqui: onde o senhor for, eu vou. Tem certeza? Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe as consequências desta tua decisão? De ir aonde quer que eu vá? Essa pergunta é para nós, caso não tenha ficado claro ainda, para mim e para você. Há aqueles ainda que negligenciam as palavras de salvação ao amar mais os bens materiais do que a Deus. E o Senhor Jesus, por isso que nós falamos que a palavra, ela tem resposta para todas as coisas, né? Ela fala de alguma maneira sobre tudo, sobre tudo. Mas lá em Mateus 6:24, o Senhor Jesus vai falar o seguinte, Mateus 6:24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Sabe o que ele fala? Eu gosto de usar termos familiares a nós, de certa forma traduzir, né, para a nossa realidade, de uma maneira que a gente entenda,
né? Apesar do texto ser muito claro, né? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ele está falando para nós aqui, não dá para você amar mais a tua conta bancária do que a Jesus. Não dá para você amar mais você, quando eu digo você é genérico, tá? Eu estou incluído, por favor, tá? Que fique claro. Não dá para nós, né? Vamos colocar dessa maneira, não dá para nós amarmos mais o nosso carro do que a Jesus. Não dá mais para amarmos mais a nossa casa, o nosso imóvel, a nossa estrutura, do que a Jesus. Não dá para nós amarmos mais o nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa empresa, do que a Jesus. E não se enganem, não dá para a gente amar mais o nosso ministério, seja ele pastoral, seja ele de música, diaconal, presbiterato, não dá para amarmos mais o nosso ministério do que a Jesus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu não posso amar mais o fato de Deus ter me colocado como líder de uma igreja, o fato de estar aqui desempenhando as minhas funções pastorais. Eu não posso amar mais isso do que a Jesus, porque é por causa dele. Sem ele nada faz sentido. Eu não posso mais amar as outras coisas do que a Jesus. Se não trabalho não faz sentido, as finanças não fazem sentido, o carro não faz sentido, a reforma da casa, colocar piso novo, colocar porcelanato para todo lado, reformar o telhado, sem Jesus não faz sentido. Eu não posso mais amar mais a TV do que a Jesus, o Instagram do que a Jesus, enfim, e por aí vai. E nós bem sabemos de uma história de alguém que amou mais as riquezas do que a Jesus, que está também em Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, do jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom? Ou algumas versões, bom mestre, né? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Versículo 18. E lhe perguntou: Quais mandamentos? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Este jovem, ele cumpria os mandamentos. Em outro dos evangelhos sinóticos aqui fala que Jesus o amou por causa disso. Jesus o amou, né? Mas ele perguntava ele falava que fazia tudo isso, o que faltava mais ainda? Aí Jesus responde: se queres ser perfeito, né? Perfeito ele não está dizendo sem nenhum erro, mas ele está querendo dizer, se você quer servir a Deus por completo, integralmente, este é o sentido de perfeito. Em todas as áreas, integralmente na sua vida. Se você quer ser perfeito, servir a Deus em todas as áreas, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Venha e siga-me. E aí ele ficou desanimado. Aí ele ficou cabisbaixo, se retirou, foi embora. Então ele, de fato, ele não era perfeito no sentido de servir a Deus integralmente. Ele não adulterava, ele não furtava, ele não cobiçava, ele honrava o seu pai e sua mãe, e isso é muito bom. Mas ele não servia a Deus na sua vida financeira. Ele não entregava as primícias ao Senhor. Não honrava. E quando ele é confrontado por essa palavra, ele se desanima. E vai embora. E perde a oportunidade de caminhar junto do Senhor, porque ama mais as riquezas do que a Jesus. E talvez para alguns seja mais difícil até mesmo, assim como este,
usar as riquezas, os recursos para Deus, em prol do reino de Deus, do que desistir dela. Às vezes é mais difícil servir a Deus com os recursos do que abrir mão da riqueza. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. E por fim, eu já estou encaminhando para encerrar, irmãos, mas por fim nós temos aqueles que negligenciam as palavras de salvação quando se ofendem com o Evangelho. Aqueles que se ofendem com o Evangelho. Nós vimos aqui aqueles que pecam deliberadamente, de propósito, aqueles que amam mais as pessoas do que a Deus, do que a Jesus, aqueles que não negam a si mesmos, aqueles que amam mais as riquezas do que a Deus, e por fim aqueles que se ofendem com o Evangelho. E aqui nesse sentido eu quero ler uma palavra em João capítulo 6, versículo 60, onde Jesus, depois de expor algumas coisas ali aos judeus na sinagoga, depois dele ter falado que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu durante aquele discurso, João 6, verso 60 fala o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Basicamente o que eles estavam falando é: Senhor, isso é pesado, está pegando muito pesado, Senhor. Quem é que consegue cumprir isso daí que o Senhor está falando? Quem pode lidar com essas palavras tão pesadas, tão duras? O Senhor está radicalizando demais. E eles se ofenderam quando Jesus afirmou, entre outras coisas no seu discurso, que Ele é o pão da vida, que Ele é aquele que desceu do céu para alimentar a alma daqueles que estão famintos de esperança. Eles se ofenderam. Eles se ofenderam. Mas não são só estes, irmãos, muitas vezes que têm se ofendido com as palavras do Evangelho. Muitos de nós, tantas vezes, nos ofendemos com o Evangelho. Quando nós temos a nossa atenção chamada por alguém, seja por um líder, pelo cônjuge, pelo pai. Nós nos ofendemos com as palavras do Evangelho quando nós somos confrontados a ter uma mudança de atitude. É muito bonito nós lermos lá, sermos renovados pela transformação da nossa mente, Romanos 12, né? Esse texto é muito bonito a gente ler ele. Mas quando nós somos confrontados, então, tenha a sua mente renovada e mude de atitude, aí já o calo aperta, né? Nós nos ofendemos com as palavras do Evangelho muitas vezes quando é tratado sobre o assunto de dízimos e ofertas. Aqui, graças a Deus, não é um ponto sensível, né? Só aqui. Em todas as outras igrejas são, né? Aqui não é. Mas muitas vezes, quando o pastor abre a boca para falar de dízimo e oferta, muitos se ofendem. Quando um pastor prega sobre o pecado, pastor, falando muito sobre pecado, então, pisa um pouquinho no freio aí, porque os irmãos não gostam muito de ouvir sobre isso. Ó, pastor, o senhor pegou pesado naquela pregação lá do outro dia, hein, semana passada. Estes são retratos de quando nós nos ofendemos com o Evangelho. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, o Evangelho, ele é ofensivo, sim. Ele precisa ser ofensivo. Nós precisamos nos ofender com as palavras de tão grande salvação que vem de Jesus. Ele precisa ser ofensivo. Ele precisa ser ofensivo porque ele nos confronta, porque ele aponta os nossos erros, porque ele mostra quem nós somos. É tal quando nós olhamos diante de um espelho. Esta é a palavra, estas são as palavras de Jesus, elas nos mostram quem de fato nós somos. Então, ele precisa, por este ponto de vista, ele precisa sim ser ofensivo. Porque se ele não ofender, nós não vamos sair da nossa zona de conforto e mudar de atitude. Se ele só passar a mão na nossa cabeça e afagar o nosso ego,
massagear o nosso ego, nós não vamos sair de um lugar de zona de conforto. Nós não vamos negar a nós mesmos, pegar a cruz e seguir a Jesus. Se nós não formos ofendidos pelas palavras de vida que vêm de Jesus. Eu quero encerrar aqui, só fazendo um breve relato, porque para contrapor, né? Porque nós vimos aqui aqueles que são negligentes às palavras de Jesus, as palavras de tão grande salvação que nos trazem esperança. Alguns somente, há mais, mas eu separei só 5 aqui, né? Mas eu quero, você não precisa abrir a tua Bíblia, mas eu quero rapidamente relatar aqui a reação de alguns homens que foram chamados por Jesus e tiveram uma atitude completamente diferente. João capítulo 1, a partir do versículo 43 diz: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, aquela famosa frase, né? Pode vir algo bom de Nazaré? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Já preguei sobre esse texto em outra ocasião. Venha e veja. Então veja, Filipe foi chamado. No caminho ele já encontrou o amigo dele, Natanael. Nós encontramos o autor da vida, aquele de quem nós esperamos a salvação. Aí o outro: mas será? Aquela cidadezinha lá? Então não acredita em mim não, ele respondeu. Vai ver com seus próprios olhos. Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas assentado debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Filipe e Natanael aqui não negligenciaram a Jesus. Deixaram tudo e o seguiram. Marcos capítulo 1, a partir do verso 16, nós vemos o relato aqui falando o seguinte: caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, ou seja, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam consertando as redes no barco. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Eles atenderam de imediato. Eles não pediram uma semana para Jesus esperar. Eles largaram o que eles tinham em mãos e atenderam as palavras de salvação em Jesus. E por fim, apenas mais um antes de encerrar. Mateus 9:9 diz o seguinte: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, ou Levi, em algumas versões, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Simples assim, né? Simples assim. Estes e outros de quem há o relato aqui não foram negligentes àquela tão grande salvação que se apresentou a eles através de Jesus. Não foram. Eles não amaram mais as riquezas. Eles não amaram mais a sua família. Tiago e João deixaram seu pai lá no barco de pesca e seguiram a Jesus. E nós? E nós? Nós temos sido negligentes à tão grande salvação apresentada a nós em Jesus? Nós temos pedido aí uns dias, uns meses, uns anos para Jesus antes de servi-lo de verdade, antes de segui-lo? Nós temos priorizado mais o nosso próprio bem-estar ao invés de negarmos a nós mesmos, seguirmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus?
Como que tem sido comigo, com você? Que essa palavra possa de fato, em certo sentido, nos incomodar, mas no sentido de nos mover da nossa zona de conforto. Eu espero que espiritualmente entendam bem o que eu vou falar aqui, que eu e você, cada um de nós, porque essa palavra me pega também, não se enganem, tá? Que cada um de nós saia daqui hoje ofendido por estas palavras de Jesus, para que isso gere em nós uma mudança de atitude, para a glória dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque só em Jesus nós encontramos tão grande salvação. Porque só em Jesus nós temos esperança, nós temos uma vida nova. Só em Jesus, ó Pai. Sem Jesus nós ficaríamos espiritualmente mortos. Mas não é isso que nós queremos seguir aquele que é o autor da vida, aquele que oferece vida e vida em abundância. Nós não queremos ser negligentes, Senhor. Nós não queremos rejeitar as palavras do Senhor, nós não queremos passar por essa situação, por esse risco de entristecer o teu coração, Pai. Tem misericórdia, nos guarda disso, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra realmente queime no nosso coração de uma maneira que o Senhor não nos permita ser negligentes com as tuas palavras, com as tuas ordenanças, ó Pai, com o teu chamado. Mas nos ajuda dentro da nossa realidade, cada um aqui, Senhor, nos ajuda a deixar aquilo que nos prende, aquilo que nos faz negligenciar o Senhor, nos ajuda a deixar, a largar, Senhor, a negarmos a nós mesmos, a nossa vontade, a tomar a nossa cruz e segui-lo, Senhor. E é tão difícil, Senhor. É tão difícil, Senhor, amar mais o Senhor do que a nossa família. É tão difícil, Senhor, para tantos de nós amarmos mais ao Senhor do que os nossos recursos financeiros. É tão difícil, Senhor, amar ao Senhor mais do que o pecado que nos assedia diariamente. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, de mim e dos meus irmãos, de forma que tenhamos força, sejamos fortalecidos em Ti mesmo, Senhor, para negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo para a Tua própria glória. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor.